Olá pessoal, o professor está mais uma vez aqui com vocês. Na aula de hoje nós vamos resolver a questão de número 4 da nossa primeira lista de exercício, que ela está relacionada a esse descritor número 4, tá? Que diz o seguinte: identificar a relação entre quadriláteros por meio de suas propriedades. Então nessa aula nós vamos falar um pouco sobre os quadriláteros e saber quais são as principais propriedades desses polígonos, tá certo? Bem, quadriláteros, como o nome já sugere, quadriláteros são todos os polígonos que possuem 4 lados, tá? Quadri referente a 4 e láteros referente a lados. Maravilha. E eu posso dizer que em todo quadrilátero, quando eu faço ali a soma dos 4 ângulos internos, essa soma resulta em 360 graus. Isso sempre, tá, pessoal? Ou seja, só toda vez. E dentro desse universo de quadriláteros, nós temos quadriláteros notáveis. E esse conjunto dos quadriláteros notáveis é o que interessa para a gente nessa aula de hoje. O primeiro quadrilátero notável que eu gostaria de destacar para vocês é o trapézio. O trapézio é um quadrilátero notável que ele possui pelo menos 2 lados paralelos. Nesse caso, o lado AB, que nós chamamos de base menor do meu trapézio, é paralelo ao lado DC, que nós chamamos de base maior do meu trapézio. Além disso, esses ângulos que eu destaquei com a mesma cor, eles são suplementares, ou seja, a soma deles sempre é 180 graus, tá? Então, o ângulo A mais o ângulo D é 180 graus, assim como o ângulo B mais o ângulo C é 180 graus, tá? Além disso, nós temos o trapézio isósceles. Como o nome já sugere, trapézio isósceles é devido aos ângulos de sua base serem iguais, tá? Então, esses ângulos aqui que possuem a mesma coloração são iguais. Então, eu posso dizer que o ângulo A é igual ao ângulo B e o ângulo C é igual ao ângulo D, tá? E, consequentemente, pessoal, esses lados inclinados, ou seja, os lados AD e os lados BC, eles vão possuir a mesma medida. Então, eu posso dizer que o lado AD, ele é congruente ao lado BC, tá? São iguais. Além disso, nós temos o trapézio retângulo. Também o nome é bem sugestivo. Trapézio retângulo possui o ângulo reto, ou seja, possui ângulo de 90 graus. Como aqui é o caso, nós temos dois ângulos de 90 graus, que caracteriza o trapézio como sendo retângulo. E dentro desse meu conjunto de trapézios, eu tenho um trapézio especial, que eu chamo de paralelogramo. O paralelogramo vai ser um trapézio que tem 2 pares de lados paralelos e iguais, ou seja, esse lado do meu paralelogramo, ele é paralelo e igual a esse meu outro lado. Aí está o primeiro par de lados. Da mesma forma, eu posso dizer que esse lado do meu paralelogramo, ele é paralelo e igual a esse meu outro lado, tá? Que é o outro par de lados. Maravilha. Além disso, esses ângulos que eu destaquei com a mesma coloração, eles possuem a mesma medida, ou seja, são iguais. Esse ângulo azul é igual ao ângulo azul, que está oposto a ele, e o ângulo vermelho, que está oposto ao outro ângulo vermelho, também são iguais, tá certo? E também uma coisa bem interessante é que os ângulos adjacentes são suplementares, ou seja, os ângulos que estão lado a lado. Ou seja, se eu somar a medida do ângulo vermelho com o ângulo azul, sempre vai ser igual a 180 graus, tá certo? E outro detalhe em relação às diagonais. Se eu cruzar aqui as diagonais do meu paralelogramo, essas diagonais elas vão se encontrar ali no ponto médio, que eu estou chamando de ponto M, tá certo? E o detalhe, como é ponto médio das minhas diagonais, esse ponto divide as minhas diagonais em duas partes iguais. Então, essa parte dessa diagonal é igual a essa, e essa parte dessa diagonal é igual a essa, tá certo? Então, perfeito, isso é um paralelogramo. Caso meu paralelogramo ele possua os 4 ângulos internos iguais a 90 graus, nós chamamos ele de retângulo, tá? Esse é um paralelogramo que possui
os 4 ângulos internos ali iguais a 90 graus. E caso o meu paralelogramo ele possua os 4 lados iguais, nós chamamos de losango. Então, losango nada mais é que um paralelogramo que possui os 4 lados iguais. Ou seja, pessoal, a gente pode dizer que no losango, esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Ou seja, possui 4 lados iguais. E um detalhe, pessoal, nesse meu paralelogramo inicial, esse aqui que eu estou destacando para vocês, essas diagonais não são bissetrizes, tá? Como assim, professor? Quando eu traço as minhas diagonais, elas não dividem esses ângulos do meu paralelogramo em duas partes iguais, tá? Isso não acontece, ou seja, as diagonais não são bissetrizes. Mas no retângulo e no losango, a história é diferente. As diagonais são sim bissetrizes, tá? Então a gente pode dizer que tanto no retângulo como no losango, as diagonais são bissetrizes, né? Por exemplo, aqui no retângulo, como aqui é 90 graus, quando eu traçar a diagonal desse meu retângulo, ela vai dividir esse meu ângulo de 90 graus em duas partes iguais, ou seja, vai ficar 45 de um lado e 45 do outro, tá certo? O mesmo vale para o losango. Só que um detalhe a mais que só o losango tem é o seguinte, que essas minhas diagonais, além de serem bissetrizes, elas são perpendiculares, ou seja, elas formam ali, ó, um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, tá? Então, nós temos o retângulo e o losango, conhecemos suas características. Se eu pegar todas as características do meu retângulo e as características do meu losango, o que vai acontecer? Eu vou ter justamente um quadrado, tá? Então, um quadrado, pessoal, nada mais é do que um paralelogramo que possui os 4 ângulos internos iguais a 90 graus, que é uma característica do retângulo, e também possui os 4 lados iguais, que é uma característica do losango. Maravilha? Então, nós podemos resumir esse nosso estudo com o seguinte esquema. Imagine só que esse conjunto verde é o conjunto aí formado por todos os quadriláteros notáveis. Nós vimos que dentro desse conjunto há a presença dos trapézios, né? O trapézio que é um quadrilátero notável que possui pelo menos um par de lados paralelos, tá? Vimos que tem o trapézio isósceles, o trapézio retângulo e um trapézio especial, que vai possuir 2 pares de lados paralelos iguais, que é justamente o meu paralelogramo. E dentro do conjunto paralelogramo, nós temos a presença do retângulo e do losango, tá? E quando eu junto as informações desse meu retângulo com as do meu losango, eu tenho justamente um quadrado, tá? Então, esse esquema aqui, ele é interessante, que ele nos possibilita aqui ver de forma clara algumas questões, como por exemplo, nós podemos dizer que todo paralelogramo é um trapézio, mas nem todo trapézio é um paralelogramo, tá certo? Ou ainda, a gente pode dizer o seguinte, ó, que todo quadrado ele é um retângulo, tá? Mas nenhum retângulo, ou seja, nenhum retângulo é um quadrado, tá? Então, diante dessas informações, a gente vai resolver aqui a questão de número 4, que diz o seguinte: observe as figuras a seguir. Figura 1, figura 2. A figura 1 é um quadrado de lado x, a figura 2 é um retângulo, né, de base y e altura z. Então, analisando essas figuras, podemos dizer que, letra A, o retângulo e o quadrado não são quadriláteros. Totalmente errado, né? A gente viu que eles são quadriláteros, né? Para ser quadrilátero, basta o polígono ter 4 lados. Letra B, o retângulo tem todos os lados iguais, né? Tem a mesma medida. Isso é errado, né? Porque isso é uma característica do meu quadrado, tá certo? Letra C, os ângulos internos do quadrado e do retângulo são iguais. Perfeito, né? Tanto o meu quadrado quanto o meu retângulo, cada ângulo interno é um ângulo reto de 90 graus. Então, já achamos aí nossa respostinha correta, letra C, tá?
Qual o erro aí da letra D, professor? Na letra D ele diz o seguinte: somente o retângulo é quadrilátero. E isso não é verdade, né? Porque o quadrado também é um quadrilátero, tá certo? Então, resposta correta, letra C. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima questão, até o nosso próximo encontro.